Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem está falando é a professora Daiane. Estou aqui hoje para fazer a correção das atividades da semana 1 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, 5º volume, 3º ano do ensino médio. Antes de fazer a correção, deixo aqui a sugestão para aqueles que ainda não assistiram à aula de explicação dos conteúdos que assistam. Nela, eu ensinei sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, princípios do desenvolvimento sustentável e os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o Milênio. Vou deixar aqui um card na parte superior do vídeo e vou deixar também linkado na caixa de descrição. Assista! Bora para a correção. Atividade 1. Explique o que é sustentabilidade. De forma bem resumida, bem sintética, é a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou sistema. Pode ser ambiental, social e ou econômica. Ok? Bora para o número 2. A inevitável devastação ambiental decorrente do processo de desenvolvimento industrial é um quadro que começa a se modificar a partir da defesa pública de um novo conceito, o de desenvolvimento sustentável. Explique a finalidade da expressão o desenvolvimento sustentável. Então, olha, esse quadro de agressão ao ambiente, esse quadro de devastação, ele pode ser transformado a partir da aplicabilidade daquilo que a gente chama de desenvolvimento sustentável, que é o que eu vou explicar para vocês aqui no gabarito. É um modelo de desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações, ou seja, visa o crescimento econômico sem esgotar os recursos para o futuro, ou seja, o desenvolvimento sustentável é baseado na premissa do equilíbrio entre crescimento econômico e preservação, manutenção, conservação dos recursos naturais. Dê seu print ou dê seu pause se for o caso. Terceiro exercício. Vivemos numa sociedade extremamente consumista, havendo grande utilização de recursos naturais e degradação ambiental. Com os atuais modos de produção e consumo, como é possível alcançar o desenvolvimento sustentável? Pessoal, volto à pergunta. Com os atuais modos de produção, ou seja, capitalismo e consumismo, né? Porque a gente não é só... a gente não pratica só o consumo, muitos de nós somos consumistas quando consumimos em exagero. Como, diante desse quadro, é possível alcançar o desenvolvimento sustentável? Essa é a pergunta. Diante disso, a minha reflexão e a minha sugestão de gabarito é a seguinte. É muito improvável que isso ocorra, pois o consumismo gera uma enorme pressão sobre os recursos da natureza, pois aumenta os índices de extração de matéria-prima e geração de resíduos nas mais diferentes etapas da produção. Para colocar em prática o desenvolvimento sustentável, é preciso uma alteração profunda das nossas práticas e valores. É preciso uma revolução social e ambiental. Tal como nós estamos hoje com os nossos modos de produção e consumo, é muito improvável. Então, isso só se aplica, o desenvolvimento sustentável só se aplica com uma mudança profunda, de fato, de práticas e valores, tanto de empresários quanto de consumidores. Dê seu print ou dê seu pause, se for o caso. Vamos ao número 4, que era apenas reproduzir parte do próprio texto do PET. A atividade 4 pede que nós identifiquemos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e na sequência falássemos de forma geral a sua finalidade. Por que eu estou falando que é de forma geral? Porque cada um desses 17 objetivos tem sua própria finalidade. Só que se a gente fosse escrever a finalidade dos 17 objetivos, iria ficar gigantesco o texto. Então, eu fiz uma finalidade geral. Então, o objetivo 1 é a erradicação da pobreza. A palavra erradicação significa fim.
O 2, fome zero e agricultura sustentável. O 3, saúde e bem-estar. O 4, educação de qualidade. 5º, igualdade de gênero. 6º, água limpa e saneamento. 7º, energia limpa e acessível. 8º, trabalho decente e crescimento econômico. 9º, inovação em infraestrutura. E 10º, redução das desigualdades. 11º, cidades e comunidades sustentáveis. 12º, consumo e produção responsáveis. 13º, ação contra a mudança global do clima. 14º, vida na água. 15º, vida terrestre. 16º, paz, justiça e instituições eficazes. E o último, 17º, parceria e meios de implementação. Agora, no finalzinho aqui, vamos definir, dizer qual é a finalidade desses 17 ODS. Então, os 17 ODS, ou Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, têm como finalidade orientar as políticas nacionais e as atividades de cooperação internacional até 2030. Então, é como se eles fossem um norte, é como se eles fossem uma diretriz para as políticas nacionais e também as atividades internacionais, beleza? Vamos para o último exercício da semana, atividade 5, analisando o seu comportamento durante o dia, quais atitudes você pratica que considera sustentável. Então, dizendo um pouco da minha realidade, redução do consumo, já consumi muito mais do que consumo hoje, reutilização e reciclagem de materiais, é muito comum aqui em casa a gente fazer reuso de materiais, né? Reciclagem quando é possível, né? Consumo de materiais oriundos de reflorestamento, então isso é uma coisa que a gente procura olhar antes de comprar um determinado produto. Economia de água e energia e o descarte adequado dos resíduos sólidos do nosso lixo. Ok? Então são algumas ações que eu percebo no meu dia a dia. Um beijo, meus queridos. Semana que vem a gente está aqui no canal de volta com a explicação dos conteúdos e com a resolução das atividades da semana 2. Um beijo enorme, até lá!